Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus, grupo do WhatsApp, também do grupo Testemunhos de Deus, vocês que participam também através do Facebook, grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, grupo Bíblia e Oração. Eu saudo a todos com a paz de nosso Príncipe da Paz, de nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz em Filipenses, capítulo 4, verso 7, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, ele disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, que haja paz na tua vida, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, que haja paz no teu lar, na tua família, e que haja o gozo e a alegria de Deus sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de alegria. No Salmo 16, verso 11, a Bíblia diz que na presença de Deus, abundância de alegria, na sua mão direita há gozo e paz. Que Deus te dê muita alegria e gozo do Espírito Santo, mais uma vez aqui nesta noite, orando a Deus, clamando a Deus, falando com Deus, orando em favor de cada irmão, de cada irmã, colocando o nome de cada um de vocês, na medida do possível, que são participantes desses grupos, para que Deus derrame ricas e preciosas bênçãos sobre as vossas vidas. E agora passarei a meditação da palavra de Deus nesta noite. Livro de 2 Crônicas, capítulo 6 e versículo 18. 2 Crônicas, capítulo 6 e versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra, eis que o céu dos céus não podem conter Deus, porque Deus é grande, Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, Ele está presente no universo, Ele está presente no planeta Terra, Ele está presente na minha vida, na tua vida. A Bíblia diz, Mateus 18, verso 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, ali Ele está presente no meio deles, ali Ele se faz presente. Nem o céu dos céus podem conter a presença grandiosa deste Deus, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 2 Crônicas, capítulo 6 e versículo 18. Também Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outra tradução de Bíblia, diz do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. Também em 1 Coríntios, vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Em outra tradução diz o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus,
e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar a Deus essa hora, vamos falar com Deus neste momento. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai Celestial, esta Bíblia Sagrada, Pai, está nas minhas mãos nesta hora. É a Tua revelação divina, Pai, para nos ensinar o caminho que devemos andar, nos aconselhar, nos dirigir, Pai, nos guiar naquilo que precisamos fazer para agradar o Senhor Jesus Cristo, Pai. Como eu sempre te peço, meu Deus, peço sabedoria, revelação, entendimento, conhecimento, poder, virtude, autoridade para transmitir, para pregar a Tua palavra, que nenhum espírito imundo venha me impedir de pregar a verdade, Pai, porque o diabo não gosta da pregação da Tua palavra, o diabo odeia o povo de Deus, mas que o diabo, os demônios, caiam por terra, Pai, e a Tua palavra seja transmitida no poder e na autoridade do Senhor Jesus Cristo, Pai. Usa-me nesta hora, prepara o coração deste ouvinte, deste irmão, desta irmã, deste amigo, amiga, Pai, para receber a Tua palavra, crer na Tua palavra, Pai, entender, compreender, abre o entendimento, Pai, para que possa entender os mistérios divinos, os ensinamentos maravilhosos da Tua palavra e possa obedecer, praticar, viver guiado e dirigido pela Tua palavra, Senhor. Fala, meu Deus, é a minha oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha mensagem nesta noite é: vós sois o templo do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala, quando eu não servia a Deus, quando você ainda não tinha aceitado Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor da tua vida, eu e você lá no mundo, servindo a Satanás, servindo aos demônios, nós éramos a tapera do diabo. O que é uma tapera? Aqui é no interior destas cidades, se encontra casas atiradas, casas abandonadas, casas caindo aos pedaços, casa suja, aonde muitas vezes um bandido, fugindo da polícia, entra dentro daquela casa e passa a noite ali naquela tapera velha. E a Bíblia fala em Mateus 12, verso 43 em diante, que em mim habitava um demônio, um espírito imundo, em ti habitava espíritos imundos, e você e eu, nós éramos a tapera do diabo, éramos a morada do cascão. Eu chamo o diabo de cascão, ele é sujo. A Bíblia chama os espíritos imundos, quer dizer que ele é sujo, e ele traz todo tipo de sujeira, coloca na vida do homem, da mulher, e faz de nós taperas velhas do diabo. Mas a Bíblia fala que no dia em que eu ouvi a palavra de Deus e recebi o Senhor Jesus Cristo, então entrou em mim o Espírito Santo, foi derramado sobre mim o poder de Deus, a unção de Deus, a unção que despedaça o jugo de Satanás, e Deus veio habitar na minha vida. E a primeira coisa que Deus faz, Ele faz a limpeza. Se de repente você compra uma casa velha, a primeira coisa é fazer uma limpeza, é fazer uma reforma, é fazer uma mudança. Quando Deus entrou em mim, Ele começou a fazer uma limpeza na minha vida, uma purificação na minha vida. Ele me libertou dos vícios, Ele me purificou dos meus pecados.
Ele tirou de mim os maus costumes, Ele tirou de mim os maus sentimentos, Ele tirou de mim as perturbações, fez uma limpeza. Muitas vezes há uma casa abandonada e alguém compra aquela casa, toma posse então daquela casa, e aquela pessoa então, ela tem a escritura, tem o registro daquela casa velha, e agora ela vai limpar, ela vai reformar, ela vai fazer daquela casa velha uma nova casa. Então a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, que Deus, Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo, o sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário, foi o preço pelo qual Deus comprou a minha vida e a tua vida. Ele então nos purificou, nos lavou com sangue de Jesus Cristo, que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 1 e verso 18, vinde argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam negros como a escarlata, se tornarão brancos como a pura lã, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais alvos do que a neve. E a Bíblia diz também na primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo 7, que se nós estamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Então Ele nos lavou com o sangue de Jesus Cristo, Ele purificou a minha casa, a minha vida. Ele disse, Flávio de Oliveira não será apenas uma nova casa, ele será um santuário de adoração. Ele disse que a minha vida e a tua vida seria o templo do Espírito Santo. Ele me comprou, me purificou, me limpou, e hoje eu sou o templo do Espírito Santo. Hoje eu sou a morada de Deus. Deus havia revelado acerca disso lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, a Bíblia diz assim, porque assim diz o alto Deus, o sublime Deus, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo, Ele é o santo dos santos, Ele é o Deus todo-poderoso, que habito, disse Deus, eu habito lá num alto e santo lugar, mas eu desço lá no planeta Terra, e eu também habito no coração do contrito e abatido de espírito, o amargurado, aquele que está em depressão, aquele que está em desespero, aquele que está angustiado, aquele que está aflito, e Deus desce para habitar na vida do ser humano, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então Deus desce sobre a minha e a tua vida para nos fazer um santuário de adoração, para nos fazer o templo do Espírito Santo. Então tudo aquilo é que nós nos reunimos num templo feito de pedras, de tijolo, de concreto, e nesse templo nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que um templo feito pelas mãos dos homens não pode conter a presença de Deus, mas nos dias de hoje Ele vem então habitar no meu templo, no teu templo. Nós somos um templo móvel, nós somos um templo ambulante. Um templo não é um templo parado num lugar como as construções que fazemos para adorar a Deus. Somos templos que se movimentam, templos dinâmicos, templos do Espírito Santo, para que tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz que tem que ter no templo de adoração, tenha na minha vida e tenha na tua vida. A Bíblia diz
que no templo de Deus deve haver santificação, reverência, deve haver respeito, deve haver temor, deve haver santidade. Então na minha e na tua vida tem que haver respeito, tem que haver reverência, temor, santificação. Eclesiastes 5 nos diz que quando nós vamos entrando no templo de adoração, nós devemos entrar com reverência, com respeito, nos comportar bem no templo, na casa de Deus, aquele lugar construído para adorar a Deus. E assim também no meu templo do Espírito Santo tem que haver santificação, porque muitos são cristãos apenas dentro da igreja, quando estão no culto são santinhos, saem do culto e vão pecar, saem do culto, vão desobedecer a palavra de Deus. Assim como você é um templo do Espírito Santo, dentro do templo do seu ministério, da igreja que você congrega, você deve ser o templo do Espírito Santo lá no teu lar, lá na tua família, lá no teu trabalho, lá na tua empresa. Certa vez um garotinho que a sua família ia em determinada igreja, e aquele garotinho chegou até o pastor e disse: pastor, eu quero uma igreja lá em casa. E o pastor ficou surpreendido, ficou perplexo com o pedido daquele garotinho: quero uma igreja, pastor, lá em casa. Por que, menino? Por que tu queres uma igreja lá na tua casa? Porque quando o papai, ele vem para o templo para louvar, para adorar a Deus, para orar, para ouvir a palavra, ele então aqui dentro da igreja, do templo, ele é um santinho, mas lá em casa ele bate na mamãe, lá em casa ele me maltrata. Então veja, irmãos, que aquele homem, ele adorava a Deus somente no templo, mas na sua casa ele era um perverso. Você que é o templo do Espírito Santo, deve ter uma vida abençoada, uma vida de santificação, que a palavra de Deus, a obediência aos mandamentos de Deus venham dominar e dirigir a tua vida, e que tenha temor, reverência, respeito na tua vida, que é o templo do Espírito Santo. O que mais temos num templo? Num templo temos o culto para louvar e adorar ao nosso Deus, onde o povo de Deus se reúne, irmãos e irmãs, e um transmite para o outro o poder de Deus, um compartilha com o outro aquilo que recebe de Deus. Então no templo tem que haver culto. No meu templo, na minha vida, que é o templo do Espírito Santo, tem que haver, como eu li em Romanos 12, um culto racional na minha vida. Todo dia eu tenho que tirar um tempo para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 4, versículos 23 e 24, que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão o Pai em espírito e em verdade. Todos os dias eu tenho que adorar a Deus em espírito e verdade. Eu tenho que ter louvor na minha vida, alegria na minha vida. A Bíblia diz no Salmo 100, verso 1: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então no meu templo, que é o templo do Espírito Santo, a celebração, a alegria, a renovação, a regozijo, a paz de Deus está no meu templo, na minha vida. Também no templo do Espírito Santo é lugar de oração, é lugar de oração. O próprio Jesus Cristo, ele disse em Lucas, capítulo 19, versículo 46, a minha casa será chamada
casa de oração e não covil de salteadores, de ladrões, de pastores mercenários que só pensam no dinheiro. Então a casa de Deus é casa de oração. E se na minha vida é o templo do Espírito Santo, eu tiro um tempo para orar, eu tiro um tempo para buscar a presença de Deus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta para ninguém te incomodar. É o teu momento particular, individual, de comunhão com Deus, de orar a Deus, de falar com Deus, ter intimidade com Ele, receber o poder de Deus na sua vida. Então no templo há oração e jejum, que a Bíblia diz em Marcos capítulo 9, verso 29, que certa casta, tipo, espécie de demônios, não sai com outra coisa, senão com muita oração e muito jejum. Se eu sou o templo do Espírito Santo, eu tiro um tempo para falar com Deus, para orar, para ter comunhão com Ele, fazer um jejum em meu favor. Quem sabe você vai fazer um jejum pelo teu lar, pela tua família, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu filho, pela tua filha, para Deus libertar o teu lar, a tua família. Você é o templo do Espírito Santo. Aonde você vai, aonde você anda, Deus vai junto contigo. Deus vai dentro de você, Ele habita dentro de você, e aonde você for, você será um vaso de bênção, um instrumento nas mãos de Deus. O que mais tem no templo? No templo é lugar de dízimos e de ofertas. Malaquias 3, verso 10. Levai os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Então, na minha vida tem que haver oferta. Oferta para Deus não é só dinheiro, não é só contribuição. Muitos só falam de dinheiro, mas Deus quer a oferta do teu trabalho, da tua evangelização, daquilo que você vai fazer para engrandecimento do reino de Deus. É a tua oferta. A tua vida nas mãos de Deus é uma oferta. Você se ofereceu a Ele, se entregou completamente a Ele. Como a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 23, você entregou espírito, alma e corpo. Você disse: Deus domina a minha vida, habita em mim, faz de mim o templo no Espírito Santo. No teu templo tem oferta. Você tem prazer de dar algo para a obra de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, diz que Deus ama aquele que dá com alegria. O que mais tem no templo? No templo é o lugar da palavra, é o lugar do Logos, aonde a palavra é pregada no poder e na autoridade do Espírito Santo. Então o templo é lugar da palavra. O salmista disse no Salmo 27, verso 4, que ele ia ao templo para contemplar a beleza, a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O templo é a escola do Senhor Jesus Cristo, é a faculdade de Deus, onde alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus, onde aprendemos de Jesus, que é manso e humilde de coração, onde vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, na minha vida, que é o templo do Espírito Santo, deve habitar a palavra de Deus. Na minha mente tem que habitar a palavra de Deus, os versículos bíblicos, a revelação de Deus. Deus quer colocar no teu interior, para que ninguém te engane, para que nenhum falso profeta, falso mestre vai enganar a tua vida. O salmista disse no Salmo 119 e verso 11: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele escondeu a palavra de Deus no seu interior e ele estava então blindado,
protegido. Oh, você é o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus habita na tua vida. Então você pode compartilhar aquilo que você está aprendendo. Compartilhe com seus parentes, compartilhe com seus vizinhos, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seu patrão, com seus colegas de trabalho. Leve esta palavra, porque ela habita dentro de você, que é o templo do Espírito Santo. O que mais há no templo? No templo há testemunho. A Bíblia diz que homens e mulheres também, eles davam testemunho na casa de Deus, eles davam testemunho no templo. Então na minha e na tua vida tem que haver testemunho. Tem muitas pessoas que só contam milagres que acontecem na vida dos outros, mas Deus quer operar milagres na minha e na tua vida, para que você tenha cura divina para contar, milagres para contar, testemunhos de bênção e maravilha que Deus opera na minha e na tua vida. Também a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 43, versículo 5, Ezequiel 43, verso 5, que a glória de Deus, ela tem que habitar no templo. Então na antiguidade, quando o povo de Deus pecava, a glória de Deus se afastava, se retirava, porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Quando aquele povo desobedecia a Deus, a glória de Deus se retirava, se afastava do templo. Mas quando aquele povo se consertava com Deus, pedia perdão para Deus, reconhecia os seus pecados, se humilhava na presença de Deus, então a glória de Deus, ela voltava para o templo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, a glória de Deus tem que habitar na minha vida, me dando poder, me dando unção para transmitir a palavra de Deus, dando aquele poder para você vencer, para você carregar a sua cruz, para você não desistir da jornada, da caminhada. Continua, meu irmão. Talvez você está passando por uma grande luta, uma grande dificuldade. Não desanima. O Senhor Jesus Cristo, ele disse em São João, capítulo 16 e versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava dizendo, eu venci o mundo, tu vais vencer. Flávio Oliveira, você vai vencer, meu irmão, você vai vencer, minha irmã, porque ele venceu por mim e por ti, quando se sacrificou, quando foi pregado naquela cruz e morreu por mim e por ti e por todos aqueles que haviam de crer no seu nome. Eu quero orar em teu favor nesta noite, e a inauguração do templo do Espírito Santo, quando Deus, ele me purificou, ele me santificou, e então ele inaugurou o templo do Espírito Santo, que é a minha vida. E a inauguração foi num dia alegre, foi num dia festivo, foi num dia feliz, foi no melhor dia da minha vida. Que dia foi esse, pastor? Foi o dia em que eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia diz em Atos, capítulo 2, verso 38, arrependei-vos e sede batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali foi a inauguração do meu templo. Ali Deus disse, a partir de hoje, Flávio Oliveira é templo do Espírito Santo, e a placa é o nome do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz em Atos 11, 26, que nós somos cristãos, seguidores, discípulos, seguidores do Mestre, Senhor Jesus Cristo. E ali então, Deus inaugurou a minha vida e disse, a partir de agora, Flávio de Oliveira será um vaso de bênção nas minhas mãos. Você, meu irmão, você, meu ouvinte, será um vaso de bênção nas mãos de Deus. Eu quero orar com todos vocês nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai Celestial, eu tenho trazido a revelação divina nesta noite, Pai.
Quantos templos o Senhor ainda vai inaugurar por todo o Brasil e o planeta Terra? Vidas agora aflitas, angustiadas, viciadas no pecado, Senhor. É no mundanismo que o Senhor vai tirar de lá, vai resgatar, vai transformar, vai libertar. Quem sabe esta pessoa, através desta mensagem, desta palavra, está te recebendo como Senhor e Salvador da sua vida, Pai. Que o Senhor produza um novo nascimento, que o Senhor liberte esta vida, Pai. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Diz o Evangelho de João, capítulo 8, versos 32 e 36. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta este homem, esta mulher, liberta do vício, da maconha, do crack, da cocaína, da heroína, da êxtase, das drogas que estão destruindo a vida de milhões de pessoas. Liberta do alcoolismo, Pai. Liberta dos demônios, das perturbações. Eu ordeno a esse espírito imundo: ai da vida dele, ai da vida dela, ai deste homem, sai desta mulher, ai deste moço, desta moça, ai deste lar, ai dessa família, sai, Satanás, em nome de Jesus Cristo. E essa pessoa seja liberta, seja transformada, Pai. Essa pessoa doente receba a cura, receba o milagre, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o médico divino, é o cirurgião celestial. Arranque este caroço, queime esse câncer, esta hérnia, essa pedra no rim, na vesícula, queima o